E agora, existe alguma correlação entre o consumo de carne e disfunção erétil? Também tem. Vamos lembrar, nós estamos falando de doença cardiovascular, doença crônica. A disfunção erétil, por exemplo, ela já é talvez uma primeira manifestação de que os vasos não estão funcionando bem, tá certo? Para os vasos funcionarem bem, nós precisamos dessas substâncias antioxidantes que estão no reino vegetal, nós precisamos de uma microbiota saudável, nós precisamos dos verdes folhosos, que tem um mecanismo todo ele relacionado com a vasculatura. E a carne, ela não faz bem para essa, digamos assim, para esse tipo de problema. É óbvio, porque a disfunção erétil tem a ver com a questão vascular, tá certo? Sim. Então, às vezes, a pessoa nem tem uma doença tão grave, mas já tem uma disfunção erétil, já tem um pré-diabetes, já tem alguma coisa que já sinaliza que os vasos sanguíneos não estão funcionando, entendeu? Então, é meio um paradoxo grande, né? Assim, vou falar do homem. O paradoxo do homem que é o seguinte, porque toda aquela cultura, o homem tem que comer carne forte, 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 na verdade, é o oposto disso, entendeu? É o que a ciência demonstra nesse momento, entendeu? Sim, sim, sim. E algo muito interessante que eu achei que você trouxe é a questão de todas as carnes, inclusive as carnes consideradas carnes brancas, terem esse potencial de gordura saturada. Porque tem muita gente que acha que é só a carne vermelha o problema. Então, eu vou ficar na carne branca, frangos, peixes, peito de frango, peixes, etc. E não é, né? Só que, veja bem, é lógico que existe um nível de gravidade. Sempre vai haver. Uma sendo pior do que a outra, isso aí não é inegável. Só que, veja bem, acabei de falar para você, nenhum alimento do reino animal tem fibra alimentar. Alimentos são escolhas. Se você sabe, se já está escrito que quanto mais fibra alimentar você come, melhor, né? E se a gente também sabe que o grande mal da humanidade é não comer fibra alimentar, hoje em dia eu diria que 99% e até mais da população ocidental não ingere a quantidade mínima de fibra alimentar. E a quantidade mínima é 25 a 30 gramas só. É pouco, não é? Quer dizer, para muita gente isso é muita coisa, mas não é. E na literatura já se fala que nem é a mínima. Todos os nutricionistas vão te falar isso. Na literatura fala que teria que ser pelo menos 15 gramas acima da mínima, pelo menos. Olha só. Quanta gente realmente consegue chegar, por exemplo, 40, 50 gramas de fibra alimentar por dia? Muito difícil. E isso é a chave da promoção da saúde. E isso está aparecendo na literatura, embora não seja tão novo, também não é muito antigo, entendeu? A pesquisa em microbiota, ela começou a crescer mesmo nos últimos 10 anos para cá. Muito. Cada vez mais exponencialmente. Então, é óbvio que um peixe vai ter menos gordura, dependendo do peixe, do que a carne. É óbvio, tudo isso é verdade. Só que fibra alimentar, zero. Fora essa questão que você sabe, né, de como estão os meios de produção desses animais hoje, que não é um meio de produção saudável, né? Sim. Infelizmente, os meios de produção de animal para o consumo no mundo ocidental é completamente doente. Isso é uma outra história que eu até nem sou especialista nisso, mas a gente sabe que isso está acontecendo. Você também. E aí piora muito mais, né? Porque além de não ter fibra, tem produtos que não são bons para a saúde. Sim. Por exemplo, o peixe, que sempre foi considerado no ano passado um produto bom para a saúde, se fosse. Hoje em dia, os meios de produção são uma vergonha, entendeu? Então tem isso também, tá? Que é um terceiro componente, tá bom? Sim, sim. Ou seja, né, até a qualidade dessa carne também é duvidosa. O que chega na sua mesa hoje é basicamente essa pergunta. O que está chegando na minha mesa hoje? Isso até vale para os vegetais também, em menor escala, óbvio. A gente tem medo dos pesticidas, né, dos agrotóxicos, isso é uma realidade. Mas no caso dos animais ainda é muito mais grave. Muito mais grave. Existem muito mais variáveis que podem comprometer aquele alimento comparado aos vegetais. Exatamente. É óbvio que não é isento de problemas a nossa agricultura dos vegetais, mas nos animais o meio de produção é caótico. Hoje em dia é caótico.